Eu tô me preparando pra voltar a tatuar. Minha agenda de janeiro tá quase cheia, praticamente cheia, todos os horários ali. Então tem um monte de artes pra eu criar até lá. E essa semana que passou, eu já fiz 3 desses projetos pra alguns dos meus clientes. Então fica aí que eu vou te mostrar tudo sobre a criação dessas artes daqui a pouquinho, depois das vinhetas. Galera, tá chegando o momento que eu vou voltar a tatuar depois de quase um ano parado, né? Eu parei ali no meio de março, final de março, vou voltar em janeiro, aí são 9 meses parados, se a minha conta não falha, quase um ano aí desde que começou essa loucura, né, de pandemia e tudo mais. E a galera o mercado todo tá reabrindo, a galera reaquecendo e o pessoal já depois que passou o susto se organizando pra voltar a atender com todos os cuidados. A gente sabe que não é o ideal, mas também não tem como todo mundo ficar, né, sem ter o seu ganha-pão. Então a maioria dos tatuadores já voltaram. Eu, por sorte, né, tive a oportunidade de ficar um pouco mais, de conseguir ficar um pouco mais segurando a onda aqui em casa, mas eu precisava movimentar meu portfólio, atualizar, tô com várias paradas, maneiras que eu quero botar em prática, projetos, tatus, clientes também na lista de espera, né? Inclusive alguns que tinha até sinal pago, estavam marcados desde o comecinho lá da pandemia, então que inclusive eu dei uma boa prioridade, né, lógico, na lista de espera para atender primeiro. E é isso, eu tô me organizando agora pra voltar. Em janeiro eu volto com tudo, vocês vão ver muita novidade de tatu aqui no canal. E aí, como eu falei agora no comecinho do vídeo, né, pra explicar, eu já anunciei a abertura de agenda de janeiro e fevereiro. Janeiro já tá praticamente fechado, tem só acho que uns 4 horários disponíveis, se eu não me engano, em janeiro. Mas o ponto é que aí agora eu tô com uma lista de bastante trabalho pra criar, bastante projeto autoral pra criar e para mandar pra pele lá na frente, né? Então eu vou mostrar pra vocês as criações, tudo que tá rolando até lá. E uma das maneiras que eu encontrei de fazer isso, pra quem não tá sabendo, foi criar um canal lá na plataforma roxa, aquela plataforma de streaming que é concorrente a essa aqui do YouTube, né? E que a galera faz streaming em tempo real, mostra muita coisa rolando em horas e horas de live. Então eu tô fazendo umas lives bem longas, desenhando essas artes ao longo da semana. Então na segunda, na quarta e na quinta, mais ou menos aí a partir das 16 horas da tarde, eu tô fazendo esse streaming. Por enquanto, ele tá rolando simultaneamente lá na plataforma roxa e aqui, pra galera saber o que tá rolando, pra já dar tempo de se inscrever lá e tal. Mas a ideia é que quando eu voltar a tatuar, a programação aqui do canal vai voltar a ser aquelas com mais vídeos editados, vídeos curtos, time-lapse, speed drawing, vai continuar as dicas e tudo mais, beleza? O vlog, que vai ficar mais interessante, mostrando tudo que eu fiz na semana de tatu, explicando tudo mais, o making off, né, dos projetos. E aí, lá na plataforma roxa, eu vou continuar fazendo as lives com horas e horas e horas desenhando ou tatuando. A ideia é que sempre que eu estiver produzindo, ou quase sempre, eu abra a câmera ali e mostre, porque não tem a ver mais com o formato da plataforma, a proposta de ficar muitas horas online, e acho que não me custa nada, é um conteúdo muito mais rico que eu posso gerar. Então se você quer assistir, por exemplo, quando eu voltar em janeiro, eu tatuando em tempo real na íntegra, começo até o fim, então já se inscreve lá. Eu não posso botar o link aqui no YouTube, porque às vezes dá problema, mas tá aqui, ó, é só você buscar lá na plataforma, beleza? Então agora vamos pro vídeo, vamos falar sobre os projetos que eu criei essa semana. Bom, a primeira arte que eu fui fazer pro meu cliente, ele queria colocar nessa região aqui do ombro, na parte externa do ombro. O briefing que ele passou foi uma pin-up com uma vibe meio rapper, então a ideia seria misturar uma coisa meio old school com essa coisa meio contemporânea. Então ele me passou uma referência que foi um desenho que ele mesmo fez, com uma série de elementos que ele juntou ali. Você vê que tem muitos elementos do old school presente, e tem algumas coisas como, por exemplo, essa moldura de corda e tudo mais. E conversando com ele sobre o que a gente poderia aproveitar dali e o que não, a primeira coisa que eu disse é que tinha muitos elementos presentes, eu talvez precisasse simplificar um pouco para dar mais protagonismo para alguns e também para fazer sentido conceitualmente, em vez de ficar só, né, um recorte de um monte de coisas ali. E uma das primeiras coisas em termos de composição que eu conversei é que eu provavelmente não faria a corda em volta, porque essa corda, ela faz com que o desenho fique muito comprimido no centro, além de não favorecer o encaixe na anatomia vertical do braço. Mesmo que eu transformasse ela num oval, ainda mais ele que tem um músculo muito desenvolvido aqui, ele é bem musculoso no ombro, ia ficar bem deformado esse oval, então ia ficar esquisito, né? As figuras geométricas, principalmente círculos e ovais, quando se deformam muito na anatomia, não fica tão interessante. Então ele me deu bastante liberdade para criar, o que foi legal. E aí eu abri a live na segunda-feira dessa semana que passou para começar a desenhar junto com a galera, beleza? Então eu montei ali a minha área de trabalho com o mapa que eu tirei da foto do braço dele, da área disponível ali. Coloquei de referência uma foto que eu tirei da Luma
na posição que eu achava interessante. Eu fiz uma produção, inclusive, bem legal pra essa foto, com um casacão que a gente tinha aqui, com, né, um negócio de marcas e tal, uma boina, um cordãozão de ouro que ela tinha. Fui tentando montar um visual meio rapper, que a minha ideia aqui era botar uma mina justamente pegar as referências que eu peguei, nessa coisa de muitas etiquetas, muitas marcas, essa coisa de você usar roupa de marca. Uma das ideias era fazer ela meio que ouvindo música, segurando no celular, mas eu depois descartei, porque achei que ia ficar muito estranho ela olhando assim pra frente, ia tirar o foco da coisa, então eu deixei ela mais contemplativa, com o braço aqui pra apoiar, e ficou legal com a mangona do casaco largo, né? E aí comecei a desenhar na caracterização dela. Eu conversei com ele sobre essa coisa de ser meio old ou não, né? E ele queria misturar as referências, mas eu achei que a gente ia acabar tendo que ir pra um caminho, porque se eu tivesse que caracterizar ela justamente como rapper, né, ia perder um pouco dessa questão dos elementos do old ali, até porque ia ter muita informação. Então a opção que eu dei seria fazer os traços dela um pouco mais delicados, então para que ela tivesse uma feição mais de pin-up, ainda que o skin fosse uma coisa mais moderna, mais contemporânea. Então eu continuei ali rascunhando. Então eu comecei a fazer um rascunho muito solto ali, com uma ferramenta mais dura, com um lápis meio de carvão, assim, de ponta grossa, para eu ter uma base da estrutura a partir da foto que eu tinha tirado ali, mas já fazendo as alterações necessárias para dar a caracterização. Uma coisa que eu queria era botar aquele chapéu bucket, né, chapéu balde, assim, que eu acho que é o nome que a galera usa, que é bem maneiro, que tava na referência do desenho do cliente também, nesse visual meio rapper, então eu quis manter muito, e tinha umas coisas que ele queria colocar umas escritas, Highest in the Room, que é, se eu não me engano, é o nome de uma música, de um álbum que ele queria referenciar, que ele queria que tivesse presente na referência original do desenho que ele fez. Tem uma escada pegando fogo atrás, na frente de um céu com nuvens. Isso é a capa do álbum que ele queria que tivesse presente de alguma forma. E eu expliquei que essa escada no fundo talvez não ficasse muito interessante para a composição. Ela não combina muito, é um elemento meio alienígena demais ali. E aí eu encontrei uma solução que foi brincar com essa coisa de você estar com um casacão cheio de marcas, etiquetas e pá. E aí eu pensei em colocar aqui como se fosse um desses patches, né, que são costurados no casaco, com a capa do álbum. Brincando ainda com essa coisa da escrita também, eu desenhei uma flâmula para seguir a premissa que ele tinha colocado e ficar um pouco até com a ideia do old, que usa muito essas flâmulas escritas, com o texto que ele queria colocar. Não coube tudo, eu tentei até fazer dando uma volta e tal, e aí eu pensei em brincar com parte da etiqueta do casaco escrito Highest e a parte da flâmula embaixo, in the room. Então assim eu consegui colocar essa frase meio que distribuída ali na composição, né, com uma certa liberdade, como se fosse alguns easter eggs, e depois eu vim trabalhando nos mapas de luz e sombra, primeiro chapando todas as áreas de preto, que a ideia é fazer um black work bem pesado aqui, tá? Porque eu quero gerar bastante contraste. A pele do cliente, ela já é uma pele morena, assim, meio escura. E ele pediu pra ser um trabalho em preto e cinza, então eu aproveitei pra pesar a parte preta ali no casaco e tudo mais, que já dá um recorte bem legal ali da silhueta, e depois mapear os tons de cinza, em tons médios ali, de modo geral. Eu fiz o preto, depois eu achei os cinzas médios, e aí só isso eu já gerei um mapa de 3 tons claros, médios e escuros bem bacana. Por fim, foi só dar uma leve polida nessas sombras pra gerar um pouco mais de suavidade, mostrar como que eu faria os efeitos de acabamento ali na pele, mas o desenho ainda tá no concept, ainda tá super bruto, né? Eu não passei as linhas a limpo pra apresentar pra ele primeiro a ideia e ver se ele curtia, até porque eu tomei tantas liberdades, esse era o primeiro projeto que eu tava fazendo, tava desenferrujando aí, eu queria ter certeza que o cliente ia curtir, mas ele gostou, ele se amarrou. Então depois eu vou voltar nessa arte aqui, finalizando, passando as linhas a limpo, porque ela ainda tá muito bruta, precisa ser lapidada, beleza? Mas já dá pra você ter uma ideia como vai ficar essa primeira criação aí da minha semana. Então foi esse desenho, foi assim que ficou. A segunda criação foi pro Eric, que já tem várias tatuagens minhas, então o cliente já tava também esperando eu abrir a agenda pra fazer mais essa ideia. E ele trouxe esse projeto de uma carpa, a referência dele ali era uma carpa laranja, né? Ele falou que queria manter as mesmas cores, e o braço dele já tinha uma tatu de uma andorinha na parte de trás, que fui eu que fiz em old school há um tempão já, e uma escrita que ele tinha no pulso, então ele queria aproveitar toda a parte do antebraço. A ideia que ele teve é ela começar aqui assim, na parte do antebraço interna, né, a cabeça dela, e ir girando para trás, né, na parte da cauda. Então eu precisava tirar um molde, eu encontrei ele inclusive na semana passada para tirar esse molde, coloquei um papel ali e tal, e desenhei o limite de cada parte do braço, a parte interna, a parte externa, e distribuí mais ou menos o corpo da carpa ali ao redor para entender como que ela iria se encaixar. Além só da carpa, né, ele queria compor com uma lótus no espaço que tinha mais em cima assim.
Então eu, a partir desse mapa, comecei a desenhar o posicionamento dos elementos ali. Então eu já tinha uma noção de até onde eles precisavam se encaixar, de como funcionava a rotação do braço, onde termina, né, de um lado e começa do outro, um se encontra assim, dando a volta. E estruturei de forma bem rascunhada, né, a posição da Lotus e da carpa ali. Você vê que eu também usei uma ferramenta bem bruta, que eu tenho usado muito para fazer esses rascunhos com uma ponta mais grossa, mais durona, para depois eu vir lapidando, fazendo linhas mais delicadas e passando mais a limpo. Então no começo eu estava mais preocupado em achar o formato da anatomia desse animal, até porque eu não costumo desenhar uma estética voltada para o oriental. Então foi um exercício bem interessante que eu tive que ter um pouco mais de atenção ali. E aí a parte mais desafiadora e mais interessante foi de fazer as escamas, porque as escamas elas não são jogadas de qualquer jeito, elas têm uma ordem lógica, elas vão evoluindo meio que numa sequência quase matemática, geométrica mesmo. A natureza ela funciona assim, né, dentro desses padrões geométricos, né, esses padrões de pelos, de escamas, de penas, de muitas formas assim. E aí eu desenvolvi, né, um grid ali, uma maneira de fazer isso, com base inclusive em já ter visto outras pessoas fazendo, inclusive o pessoal na live trocando ideia, deu algumas sugestões muito legais, né, como eu nunca tinha feito, já tinham visto pessoas de oriental trabalhando. E foi bem interessante, porque eu fiz as linhas guias acompanhando o movimento do corpo dela de comprido, para começar a dar uma sensação de volume quando as linhas se separam mais ou se agrupam mais, né, fazendo essa coisa como o corpo meio cilíndrico, engrossando e afinando. E aí depois eu tracei segmentos circulares ao redor do corpo para dar a ideia para eu entender, né, esse volume de uma forma mais funcional e ver se estava dando certo mesmo a maneira como ela estava se distorcendo. E por último fazer vários desses segmentos cruzados, né, ali, criando quase como se fosse um grande tabuleiro de xadrez. E aí a partir desse cruzamento eu consigo posicionar cada uma das escamas no lugar que ela precisa ser, ocupando o espaço que ela precisa e se distorcendo nas curvas. Onde a curva é fechada, ela encolhe, onde a curva é esticada, ela abre, né? E dá essa sensação de que o padrão está indo acompanhando o formato tridimensional ali do corpo, do peixe, e, né, se deformando de acordo com as dobras, beleza? Então foi bem interessante esse exercício. Depois foi só terminar de posicionar ali as águas, aqueles splash faz parte ali do oriental, né? Eu pensei em colocar uma água por cima dela, gerando um certo efeito de transparência. E por último, eu vim finalizando, né? Passando as linhas a limpo. Esse sim, eu acabei passando a limpo porque deu tempo e porque estava mais bruto. Eu queria ver o resultado final, então eu fiz as linhas já mais acabadinhas, mais sólidas, e depois foi fazer um trabalho de cor. Eu chapei primeiro as grandes áreas como eu normalmente faço, de laranja, de roxo ali a lótus e tal, e vim fazendo as manchas, umas manchas mais brancas para ser a carpa que não é totalmente laranja, as nadadeiras com as pontas mais azuladas, né, mais brancas, que dá até uma certa azulada, uma esfriada ali, e depois experimentei dar alguns volumes. A ideia era trabalhar principalmente nos volumes das escamas, e é isso que eu vou fazer na hora de tatuar na pele, que vai ser bem caprichado, aquela coisa do oriental que cada escama tem um volume individual e na borda tem um brilhinho, e aí você sobrepõe todas essas com esses efeitos, dá um resultado bem interessante. Então, o meu projeto ficou assim quando eu terminei a live, quando eu terminei de desenhar, ele estava dessa forma, mas eu acabei ainda mexendo um pouquinho mais no Photoshop, depois de trocar ideia com o cliente, ele pediu para ela ser um pouco mais laranjona mesmo, e inclusive as manchas, né, na cabeça que estavam em branco, e mudar um pouquinho a tonalidade da Lotus para ser um pouco mais avermelhado, mais vinho, na verdade, né? E eu fiz essa experiência e eu até curti mais, eu achei que deu mais presença pra ela. Então, esse é o antes e depois aqui, e o resultado final vocês estão vendo aí na tela do segundo projeto que eu fiz essa semana. E aí, a última criação durante essa semana foi um projeto muito interessante de fazer, que era de uma caveira, mas mais especificamente uma caveira com uma skin de bombeiro, com um capacete de bombeiro, de repente com aquelas machadinhas e tal, e pegando fogo. O meu cliente, ele é bombeiro, ele já fez uma tatuagem comigo. Ele foi a última tatuagem que eu fiz antes de parar com a quarentena, foi no braço dele, que foi aquele Poseidon, bem maneiro, em preto e cinza, com os efeitos de cor ali, da água e tudo mais. E ele me mandou como referência algumas caveiras minhas, artes que eu tinha. A primeira foi um flash que eu criei não faz tanto tempo assim, lá para um evento do Paralelo, que acabou ficando disponível. E eu curto bastante, já tem uma luz interna, ela é mais simples, né? Mas dentro das estéticas que eu tenho trabalhado ultimamente, ele curtiu muito. Eu falei que eu ia criar uma nesse estilo, mais personalizada, de acordo com a necessidade aí, né, do conceito dessa arte dele. Ele mandou uma outra minha, que é uma caveira astronauta, que tem umas luzes maneiras e tal, também como referência, e eu até mostrei uma terceira, que é uma que tem uns tentáculos de polvo e tal, e a minha ideia era ir nessa linha criativa. Só que essas anteriores, né, as tatuas que eu já tinha, elas têm um formato mais
normal, assim, né, mais anatômico da caveira, e eu tô numa pira de estilizar mais. Aqui ele me mandou do Flash, já tá um pouco mais estilizado, tem essas pontinhas aqui, uns pontinhos que eu dei, mas eu ainda queria exagerar um pouco mais na anatomia dela. Então eu abri a live, e a primeira coisa foi fazer um mapa de luzes ali, de ângulo e de volume e tudo. Então eu usei aquele aplicativo que eu falo de vez em quando aqui pra vocês, que é o HandArt Reference Tool, e ele tem modelos tridimensionais que você consegue girar, você consegue posicionar até 3 pontos de luz e desenhar essa iluminação e esse ângulo aí. E caveira, lógico, tem, né, nesse aplicativo, é uma das coisas mais comuns da gente desenhar na tatu. Então foi bem bacana, eu mostrei ao vivo também esse processo aí que normalmente a galera não vê rolando, né, da preparação. Achei um ângulo legal, achei uma luz, até botei uma cor um pouco exagerada na luz, que depois, na hora de tatuar, eu dei uma segurada na onda, até por causa da pele do cliente, que é uma pele morena também, bem escura, que aceita a cor, mas eu não posso abusar. Então eu tenho que sustentar a arte aqui no contraste, e a cor serve para dar uma certa tonalizada. E aí eu comecei a rascunhar de uma forma muito preliminar, muito esboçada. Deixei a caveira por último, porque ela já estava ali, eu já tinha o desenho, né, a foto dela no 3D, então eu comecei a rascunhar primeiro esse capacete de bombeiro para eu ver como que ele ia encaixar nesse ângulo e nessa anatomia que eu escolhi ali, dentro do espaço, inclusive, que eu tinha mapeado, que é o bíceps, a parte interna ali do braço do cliente, beleza? E o desenho das chamas também. E aí, por último, eu tinha que encaixar a machadinha que ele pediu, né? O original são 2 machadinhas cruzadas como se fosse um brasão, mas eu não queria dar essa cara de brasão, eu queria que ela fosse mais tridimensional, mais orgânica. E aí, tentando brincar na posição, tentando encaixar uma forma ali, eu achando que não tinha muito espaço para encaixar esse elemento, eu acabei botando sem querer aqui em cima. E, cara, me surgiu uma ideia que eu achei que ficou muito parecido com aqueles capacetes de legionário romano, que tem tipo um moicano no capacete. E aí eu fiquei pirando nessa ideia de ser um capacete de bombeiro, mas meio que de um legionário, e aproveitar o formato para fazer a machadinha ali em cima. E arranjei uma maneira, né, mapeei ali a tridimensionalidade, né, do bagulho para conseguir encaixar direitinho. E arranjei uma forma dele ficar ali dentro, e ficou ótimo, porque ele encaixou na composição vertical de uma forma muito mais interessante para aproveitar o espaço da anatomia. Depois eu desenvolvi um pouco melhor as linhas, vim passando a limpo o fogo, e aí sim fazendo o desenho da caveira para ela ficar bem estilizada como eu queria. Então eu tomei bastante cuidado para trabalhar cada uma das entradas, as pontas, os ângulos, o mapa dos volumes e tal. E essas chamas, cara, foi muito interessante também de fazer, porque eu não queria que fosse fogo pra cacete, pá, pra não ficar tudo muito homogêneo, mas eu achei a ideia de algumas labaredas mais bem desenhadas, né, ia ficar bem interessante. Então a minha ideia era me inspirar até em desenhos que não são de fogo, muito fogo, mas sim de labaredas. Eu fui primeiro nas chamas de isqueiro, que a galera estiliza muito na tatu, porque, né, quanto mais simples o flash, mais você tem que dar algum tipo de graça de estilizado ali pra ter alguma personalidade, né. Então meu raciocínio foi isso, foi aquela chama que tem um movimento que lembra, né, um pouco de fumaça também e tal. E depois que eu comecei a colorir, aí deu um tchan bem legal, né. Então a minha ideia foi pegar essa chama e deixar bem laranjona mesmo, com aquele efeito de luz interna, né, o fogo, ele quanto mais, na parte mais quente, ele fica mais claro, mais densa a luz, até chegar no branco. Se você olhar, a própria vela se comporta dessa forma. Então eu fiz a borda laranja, inclusive tracei a linha vai ser de um laranja escuro meio que marrom. Eu vou testar fazer isso na pele do meu cliente, ver se aceita, tá, pra dar uma diferenciada do material do fogo ser menos, né, marcado do que as linhas pretas da caveira. Colori de laranja e a parte interna amarelo com um brilhinho no centro branco. Isso deu uma sensação de luminosidade do fogo bem interessante. Fiz aquele, né, tradicional do capacete vermelho, com alguns degradês e tal, e joguei uns tons de lilás na caveira, que eu achei que fez muita diferença aqui para gerar um contraste com os tons quentes predominantes, não ficar tudo muito laranja, né, e tal. Então esse lilás dá uma ideia de que a sombra, né, a parte que não tá no fogo, fica um pouco resfriada ali, aquela ideia do osso também. Eu abusei um pouco desse lilás de propósito, era pra caveira estar muito mais iluminada pelo fogo, mas se eu fizer tudo colorido, na pele dele vai ficar um pouco tudo muito por igual. Então a minha ideia é seguir a mesma estética do Poseidon, que era preto e cinza em muitas partes. A caveira vai ser mais sombreada, só com esses tonalizados de lilás mais clarinho, e aí a gente vai recortar com essa moldura de fogo. Então o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Eu curti pra caramba esse projeto. Gostei muito da estilização, da cara da caveira. A galera ficou brincando lá na live que era um bombeiro fantasma, era tipo um motoqueiro fantasma versão bombeiro. Foi muito divertido. E é isso, galera. Tá rolando toda semana essas lives para criar as artes. Então colhem lá na plataforma roxa, se inscrevam, porque depois da virada do ano, a ideia é que aos poucos as lives longas passem a ser só lá. Vamos ver se vai acontecer dessa forma, beleza? E é isso.
Eu vou ficando por aqui, esse foi o resumo do que aconteceu nas últimas semanas. As próximas semanas vai ser assim, só pauleira, só 3 desenhos por semana, provavelmente, 3 artes longas. Então acompanha os vlogs que vai voltar, tem muito projeto pra tatu, acompanha as lives e a gente se vê na próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que tá aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!